A Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, constitui um dos eventos mais transformadores da história contemporânea, não apenas por sua dimensão geográfica e número de mortos, mas também pela forma como reconfigurou a política global, os sistemas de poder e a vida cotidiana em escala mundial. Longe de ser um simples confronto entre nações, a chamada Grande Guerra representa a consolidação de uma nova era, um momento de ruptura com o século XIX e com os ideais de progresso, racionalidade e estabilidade que vinham marcando a modernidade europeia. A guerra inaugurou o século XX como um período de extremos, de violência em massa, radicalismos ideológicos e transformações sociais profundas. O estopim imediato do conflito foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo em 28 de junho de 1914. No entanto, suas causas são múltiplas e complexas, resultando de décadas de tensões acumuladas no cenário europeu. A rivalidade entre as grandes potências era alimentada por interesses imperialistas, disputa por mercados e zonas de influência, além de um nacionalismo crescente, especialmente em regiões multiétnicas como os Balcãs. Somado a isso, a corrida armamentista e os tratados militares de defesa mútua entre países criaram uma rede de alianças que transformou um conflito regional em uma guerra de escala continental e, posteriormente, mundial. De um lado, formava-se a Tríplice Entente, composta por França, Reino Unido e Rússia, com o apoio posterior de nações como Itália, Japão e, a partir de 1917, os Estados Unidos. Do outro, estavam as potências centrais, lideradas por Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano. O equilíbrio de poder europeu, que durante o século XIX havia sido mantido por meio de diplomacia e guerras localizadas, colapsou diante da magnitude do confronto, que rapidamente envolveu colônias africanas e asiáticas, arrastando o planeta para o centro do conflito. A guerra trouxe consigo inovações tecnológicas que alteraram de forma definitiva a natureza do combate. Foi a primeira vez que se empregaram em larga escala armas químicas, metralhadoras automáticas, artilharia pesada, tanques de guerra e aviões de combate. O resultado foi um número de baixas humanos sem precedentes e o surgimento da guerra de trincheiras, especialmente na frente ocidental, onde os soldados enfrentavam meses de espera, doenças, fomes e ataques constantes em um cenário de absoluta precariedade e desumanização. A brutalidade do combate e a ausência de mobilidade no campo de batalha geraram uma guerra de atrito, marcada por ofensivas lentas, perdas massivas e desgaste psicológico contínuo. No plano interno, os países envolvidos passaram a adotar a lógica da guerra total, mobilizando todos os recursos disponíveis, econômicos, industriais e humanos, para sustentar o esforço bélico. As populações civis foram diretamente impactadas, seja pela escassez de alimento, pelo trabalho forçado, pela censura ou pela propaganda estatal. Ao mesmo tempo, o conflito alterou papéis sociais e gênero. Mulheres passaram a atuar em fábricas, hospitais e setores administrativos, assumindo funções tradicionalmente masculinas e iniciando transformações que repercutiriam nas décadas seguintes. A guerra também provocou o colapso de impérios tradicionais. O austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão não sobreviveram à pressão do conflito e à instabilidade política subsequente. Revoluções e movimentos nacionalistas eclodiram no vácuo deixando pelas antigas monarquias, abrindo espaço para novas repúblicas, regimes autoritários e ideologias extremistas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs à Alemanha duras penalidades territoriais, militares e econômicas, criando um sentimento de humilhação nacional que se tornaria um dos elementos catalisadores do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Por fim, a Primeira Guerra Mundial produziu um trauma coletivo de difícil superação. Os horrores vividos nos campos de batalha e nas cidades bombardeadas deixaram marcas profundas na cultura europeia. Escritores, artistas e intelectuais buscaram formas de expressar o desencanto com a civilização ocidental, dando origem a correntes artísticas como o expressionismo, o dadaísmo e o modernismo, marcadas pela crítica ao racionalismo, à ordem burguesa e à ilusão de progresso linear. O Historiarte é um trabalho didático criado pelo professor e historiador Anderson dos Santos, voltado para desenvolver a capacidade dos alunos de utilizar todo o seu raciocínio lógico. Por meio das aulas ministradas pelo professor, os alunos são incentivados a criar um material didático que não apenas os ajude a compreender o assunto abordado, mas também auxilie outras pessoas a entenderem o tema retratado. Inspirado pelos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, esse projeto reúne duas expressões artísticas distintas. O curta-metragem, de forma simples e direta, retrata uma breve batalha entre soldados ingleses e alemães, focando nos gestos, olhares e silêncios que marcam a experiência do campo de batalha. Em paralelo, a leitura de uma carta escrita por um soldado britânico para seu filho, Johnny,
oferece uma expressão mais íntima e emocional, revelando os sentimentos de quem viveu a guerra por dentro. Juntas, as duas obras se complementam, explorando tanto o impacto visual do conflito quanto a profundidade emocional deixada por ele. Hey, James! James! Please don't die! You have a child! No, bro! No, bro! I'm sorry. Your dad has died. He sends his letter for his office. França, 3 de novembro de 1916. Meu querido Johnny, hoje escrevo não só como teu pai, mas como um homem transformado, ou talvez destruído por tudo o que vi. Estamos nas trincheiras há semanas. A lama cobre tudo, nossos uniformes, nossos rostos e nossas almas. O cheiro da morte se tornou tão comum quanto o do pão fresco era em casa. Há momentos em que o silêncio é tão profundo que chega a doer e logo depois somos engolidos por um trovão de explosões que fazem a terra tremer como se o próprio inferno estivesse abrindo as suas portas. Vi coisas, filho, que nenhum homem deveria ver. Carreguei nos braços rapazes que mal tinham barba no rosto. Vi olhos vazios encarando o céu como se buscassem respostas que nunca virão. O sangue escorre por valas como chuva forte pelas sarjetas da nossa rua. Às vezes me pergunto se esse campo maldito algum dia voltará a florescer. E os alemães, esses malditos que disparam de trás de arame farpado com olhos frios e mãos manchadas de sangue. Não os vejo mais como homens, são animais vestidos de soldados, criados para obedecer e matar sem alma, sem honra e sem compaixão. São cobras que rastejam no escuro, esperando o momento certo para cravar os dentes. Vi com meus próprios olhos dispararem contra enfermeiros, derrubarem homens desarmados, rirem enquanto cortam canhão. Eles não lutam por pátria, lutam por ódio, por orgulho cego, como se o mundo devesse se curvar diante deles. Cada vez que escuto seu idioma é como se o ar ficasse mais pesado, mais sujo. Mas o que mais me dói, Johnny, é saber que talvez sejamos apenas reflexos um dos outros, arrastados por mentiras contadas por homens em gabinetes, longe da lama, longe das balas. Dizem que estamos aqui por dever, por pátria, mas as palavras soam oca entre os gritos e os estilhaços. A verdade, meu filho, é mais amarga. Fomos enviados como peças num jogo que não entendemos, guiados por promessas que nunca foram feitas para nós, mas para aqueles que jamais pisarão na lama ou ouvirão o som de um homem morrendo. Guardo tua foto comigo. E é a única coisa que ainda me faz lembrar que um mundo melhor é possível. Um mundo onde meninos como tu possam crescer sem ouvir tiros no lugar de risos. Mas se um dia, quando forem insome, te perguntarem por que morremos aqui, por que tantos jovens desapareceram nesse lamaçal de horror, não repitas as mentiras. Olha-os nos olhos sem medo e diz: foi porque nossos pais mentiram. Com tudo que ainda me resta de amor, teu pai, James. A Primeira Guerra Mundial representou um marco na história contemporânea, não apenas pelos impactos geopolíticos e sociais que produziu, mas também pela forma como expôs os limites da racionalidade moderna diante da bárbare e da violência em larga escala. Compreender esse conflito exige ir além da análise dos fatos e números. É preciso considerar a dimensão subjetiva da guerra, vivida intensamente por milhões de soldados anônimos. Com relação à nossa arte, a escolha pela carta como forma narrativa não foi aleatória. Optamos por esse formato por ele permitir uma imersão mais íntima e emocional na perspectiva do soldado. A carta, por ser um meio pessoal e direto de comunicação, possibilita que o espectador acesse os pensamentos, medos e sentimentos de quem está no front, criando uma ponte afetiva entre o personagem e o público. Além disso, decidimos utilizar duas narrações, uma em inglês e a outra em português, com o objetivo de ampliar o alcance e a identificação do público com a mensagem. A narração em inglês, idioma original do personagem fictício, confere autenticidade ao conteúdo e reforça a veracidade da narrativa.
Já a versão em português possibilita a compreensão plena por parte do nosso público, sem perder a carga emocional e simbólica da história. Essa alternância entre idiomas também enfatiza o caráter universal do sofrimento humano na guerra, independentemente da nacionalidade. O trabalho desenvolvido busca traduzir essa complexidade ao combinar a carta fictícia do soldado britânico com um curta-metragem simbólico e conciso. Juntos, esses elementos revelam não só os horrores do fronte, mas também a maneira como os combatentes construíram a imagem de seus inimigos, muitas vezes marcada pelo ódio, pela desumanização e pelo trauma. O curta-metragem reforça visualmente trechos significativos da carta. O sorriso do soldado alemão ao atirar e as risadas ao fundo aludem à percepção de crueldade e indiferença que James expressa ao escrever ao filho. Esses recursos não apenas intensificam a carga emocional da narrativa, mas também evidenciam a dificuldade de representar a guerra sem recorrer a estereótipos, refletindo a confusão moral e o sofrimento psicológico que marcaram toda uma geração. Ao integrar texto e imagem, o trabalho oferece uma leitura crítica e sensível da experiência humana no conflito, valorizando tanto a dimensão individual quanto os impactos coletivos da guerra. Assim, ao buscar expressar o olhar de um soldado sobre o conflito, abre-se o espaço para uma reflexão mais profunda sobre as experiências objetivas da guerra e suas consequências duradouras. Esse tipo de narrativa não substitui a análise histórica tradicional, mas a complementa, permitindo que a compreensão da Primeira Guerra Mundial seja ampliada a partir da vivência concreta daqueles que a enfrentaram.